Confesso que demorei para criar coragem de colocar essa história no papel, mas senti que você seria a pessoa certa para me ouvir. Vou tentar ser o mais direto possível, sem mudar nada do que aconteceu. Eu tinha mais ou menos 16 anos quando meu pai se casou pela segunda vez. Minha mãe já tinha falecido há alguns anos e fui o único filho a morar com ele e a nova esposa, Estela. Ela sempre foi gentil comigo e, para ser sincero, eu nunca tive ciúme ou qualquer tipo de ressentimento por eles terem se casado. Na verdade, achava bom ver meu pai feliz de novo. Fomos morar numa casa de bairro, dessas com muros baixos separando os terrenos. A rua era estreita, quase todos se conheciam. Eu não costumava sair muito, mas sempre parava para conversar com seu Manuel, um senhor que ficava sentado na calçada à noite, vendo o pouco movimento que passava. Logo no começo, a gente notou que a vizinha, Dona Lia, não fazia questão alguma de nos cumprimentar. Podia ser timidez, mas tinha algo no jeito dela que me deixava desconfortável. Baixinha, de vestidos longos, aparentava viver sozinha. Minha madrasta até tentou contato, dando bom dia ou perguntando algo corriqueiro, mas a vizinha só respondia com um aceno rápido e fechava a porta na mesma hora. As primeiras semanas foram bem tranquilas, sem nenhuma interação profunda. Meu pai, Domingos, trabalhava em horário comercial, enquanto Estela cuidava de serviços informais em casa, costura e venda de roupas artesanais. Eu estudava de manhã e passava parte da tarde em casa, ajudando no que fosse preciso. Numa tarde, notei que Estela estava irritada. Ela tinha varrido nossa calçada de manhã e jogado as folhas no cantinho de uma pequena lixeira comunitária. Depois do almoço, voltou e encontrou toda a sujeira na frente da nossa casa de novo. Parecia até que tinham feito questão de jogar lá. Ela me pediu para varrer outra vez, mas quando fui para fora, vi Dona Lia parada na porta dela, só olhando em silêncio. Estela comentou: "Essa vizinha não fala com a gente. E agora tá jogando tudo de volta?" Falei que podia ser coincidência, mas ela não concordou. Então varri de novo e coloquei tudo em sacos de lixo para não deixar nada que fosse dar margem a reclamações. No dia seguinte percebi que Estela e a vizinha estavam discutindo no portão, logo cedo. Corri para entender o que estava rolando. Ao que tudo indicava, Dona Lia tinha jogado um balde de água suja no nosso quintal, molhando o varal de roupas que Estela tinha acabado de estender. "A senhora pode, por favor, ter mais cuidado?" pediu Estela, tentando segurar a calma. "Cuide do seu lugar, que eu cuido do meu." Foi a resposta seca de Dona Lia, sem se importar com a água espalhada no chão. Fiquei sem reação, com o coração batendo forte. As duas trocaram um olhar nada amigável e Estela bateu o portão com força. Contei para o meu pai e ele ficou transtornado. "Por que essa mulher está fazendo isso? Ela nem conhece a gente", reclamou sem saber a razão. Daquele dia em diante, uma série de pequenas provocações começou. Apareciam sacolas de lixo orgânico perto do nosso portão de manhã, e a gente via marcas de terra no muro que dividia as casas, como se ela tivesse varrido sujeira por cima. Passamos semanas nessa hostilidade silenciosa. Meu pai tentava não dar corda, mas Estela ficava indignada. Num momento de raiva, ela fez um buraco na parte mais frágil do muro, que era da nossa construção. Foi totalmente impensado, só para mostrar que se a vizinha quisesse continuar, a gente também sabia revidar. A situação foi ficando estranha e incômoda. De ambos os lados, vinham provocações cada vez mais bizarras. Um dia, Estela me chamou no canto. "Vem ver isso aqui, rápido." Fui até a porta da cozinha. Lá, pendurado na cerca do quintal de Dona Lia, tinha um embrulho de plástico com cabelo embolado, galhos secos e cacos de vidro. Ninguém quis encostar. Foi impossível não pensar em alguma espécie de simpatia ou algo do tipo. Estela tirou correndo e jogou fora, mas aquilo deixou um clima pesado na casa. Logo depois, meu pai fez algo tão impulsivo quanto aquela briga de muro. Havia um pé de goiaba bem antigo dividido entre os quintais. A parte com mais folhas e frutos ficava para o nosso lado, mas parte do tronco e das raízes estavam no terreno de Dona Lia. Sem avisar ninguém, ele comprou uma motosserra e, de manhã cedo, cortou a metade que na cabeça dele era nossa. Eu, que gostava de ficar na sombra da goiabeira, fiquei indignado. "Por que o senhor fez isso?" perguntei. "Ela que fique com o tronco dela.
mas as folhas, os frutos e a sujeira ficavam do nosso lado. Não é justo, respondeu. Eu entendia a lógica, mas parecia uma provocação direta, e aquilo me assustava. Por uns dias, a vizinha sumiu. Não abria o portão, não varria a calçada, não dava sinal de vida. Era como se ela estivesse esperando a hora certa de dar o troco. Depois de 2 semanas de silêncio completo, um dia encontrei um embrulho estranho no nosso quintal. Um animal morto, já em estado avançado de decomposição. Parecia um gato. O cheiro era insuportável. Chamei Stella, que não pensou 2 vezes, e jogou o cadáver de volta por cima do muro. Senti um aperto no estômago por conta da cena e também por perceber que a coisa tinha chegado num nível perigoso. Poucas horas depois, o mesmo gato apareceu de novo no nosso quintal. Passei o dia todo com medo de chegar perto, mas Stella insistiu e jogou de volta mais uma vez. Essa troca durou quase 2 dias. O bicho ia e voltava. A cada nova vez, o cadáver estava mais decomposto e a situação ainda mais doentia. Quando Stella finalmente tomou coragem para enterrar o gato, a gente viu que dentro da carcaça tinha papéis com símbolos estranhos, fios de cabelo, pedrinhas escuras e cacos de metal. Era horrível. O cheiro ficava impregnado em tudo. Minha madrasta lavou as mãos várias vezes, mas dizia que o odor não saía de jeito nenhum. Aquilo me fez passar mal. Meu pai, quando chegou do trabalho, só balançou a cabeça, mas concordou que enterrar o bicho era a única saída para encerrar aquela loucura. Abrimos um buraco improvisado no fundo do quintal e enchemos de terra e cal. 2 dias depois, Stella começou a sentir uma tontura estranha, como se não conseguisse enxergar direito. Ela vivia secando o rosto, dizendo que a visão estava embaçada. Achei que fosse enxaqueca ou queda de pressão, mas o quadro dela piorou muito rápido. Em questão de uma tarde, passou de um simples mal-estar para uma crise pesada, vomitando uma gosma escura. Meu pai estava trabalhando e eu fiquei em casa cuidando dela, tentando dar chá e algum remédio básico, mas nada resolvia. Tá doendo demais, não sinto minhas mãos. Ela repetia chorando. Quando meu pai chegou, levou um susto enorme. Os olhos dela estavam esbranquiçados, quase sem cor, e aquele vômito escuro tinha um cheiro parecido com o do gato em decomposição. Foi desesperador. A gente não sabia se corria para o hospital ou se chamava uma ambulância. Ela se agravou tão rápido que não deu nem tempo de ter um diagnóstico. Em menos de 3 dias, Stella faleceu. Sem explicação, sem chance de fazer nada. Eu chorei sem parar ao vê-la sem vida no corredor de casa. Aquela imagem me assombra até hoje. Meu pai perdeu o controle, gritando que a culpa era toda da vizinha, que ela tinha amaldiçoado a gente. Foi a primeira vez que ouvi a palavra maldição ali, mas no fundo eu também ligava a morte de Stella a tudo que vinha acontecendo. Depois do enterro, que foi no final de uma tarde de quinta-feira, voltamos para casa arrasados. Eu estava sem chão, porque Stella era praticamente minha mãe naquele momento. Meu pai mal falava, ficava só olhando para o nada, com lágrimas nos olhos. Acontece que a paz não durou. No dia seguinte, por volta de 5 da manhã, um funcionário do cemitério, acho que um supervisor, ligou para o meu pai, pedindo que ele fosse até lá o quanto antes. Não explicou muito, mas disse que tinha acontecido um problema no túmulo de Stella. Soava absurdo e cruel. Saímos de casa antes do sol nascer. Ao passar pelo portão, notei que as luzes da casa de Dona Lia estavam acesas e vi a sombra dela na janela. Meu estômago revirou. Chegamos ao cemitério por volta de 6 horas da manhã. O portão estava fechado, mas um vigia apareceu com uma lanterna. Ele, um policial e uma senhora que se identificou como advogada nos levaram até o fundo, onde o corpo tinha sido sepultado. Tudo estava revirado. A tampa do túmulo arrancada e jogada de lado, o concreto quebrado. Parecia que alguém tinha usado enxadas ou ferramentas pesadas. O vigia disse que às 10 da noite estava tudo normal, mas à 1 da manhã ele percebeu a violação. O caixão estava aberto e vazio. Aquilo me travou completamente. Meu pai gritava o nome de Stella sem acreditar. Ela não estava lá. Toda a terra removida estava amontoada num canto, como se tivessem cavado às pressas. O policial perguntou se a gente desconfiava de alguém e óbvio que pensávamos em Dona Lia, mas como provar?
A advogada, que representava a administração do cemitério, contou que normalmente eles não chamam as famílias para essas ocorrências, para evitar pânico. Mas dessa vez a situação era tão bizarra que precisaram envolver a gente. Eles pediram que a gente os acompanhasse até outra ala, onde tinha uns jazigos antigos. Lá, com a ajuda da lanterna, vi a silhueta do corpo de Stella ajoelhado, as mãos juntas, a cabeça para cima. Era ela, mas parecia ainda mais deteriorada do que deveria estar. O rosto passava uma sensação de dor profunda, mesmo sem vida. Dava para sentir angústia naquela expressão. Do lado, cheio de moscas, estava o gato que a gente tinha enterrado, com aqueles mesmos papéis e cacos, ainda grudados nos restos de pele. Meu pai se ajoelhou chorando. O policial tentava acalmá-lo. Eu fiquei tão zonzo que quase desmaiei. O vigia e a advogada se entreolharam constrangidos, como se já tivessem visto ou ouvido algo parecido. E parecia que preferiam abafar o caso. Passado um tempo, tentaram nos tranquilizar, dizendo que iam recolocar o corpo no jazigo e reforçar a vigilância. Mas nada daquilo tinha cabimento. A gente voltou para casa destruído. Devia ser pouco depois de 8 da manhã quando chegamos na nossa rua. Tudo estava quieto, mas tinha um clima tenso no ar. Reparei que a porta de Dona Lia estava fechada e trancada com correntes. Um cadeado grande pendurado do lado de fora, como se ela tivesse saído ou para se proteger de invasores. Parecia abandonado, mas eu tinha certeza de que ela estava ali dentro. Meu pai não quis fazer escândalo. Disse que não adiantava chamar a polícia, porque se fosse mesmo algum tipo de feitiço, a lei não resolveria. Passamos o resto do dia isolados em casa. Fiquei no meu quarto sem conseguir dormir. Quando peguei no sono, já devia ser mais de meia-noite. Meu pai dormiu no sofá, porque não suportava ficar no quarto em que Stella costumava ficar. Lá pela 1 da manhã, acordei com uns barulhos metálicos como pancadas. Fui correndo para a sala e meu pai estava parado na janela, pálido, olhando para a rua. O som vinha da casa de Dona Lia, como se alguém batesse no portão com força. Espiei pela fresta e vi uma figura de joelhos, batendo repetidamente com as mãos no metal enferrujado. Meus olhos quase saltaram quando percebi que era o corpo de Stella. Ela estava ainda mais pálida, com algumas partes do corpo escuras, soltando aquele cheiro pútrido que a gente já conhecia. Eu congelei. Só voltei a mim quando Dona Lia escancarou a porta, surgiu na frente do cadáver e disse de olhos arregalados: "Não a perdoo." Ela bateu a porta com tanta força que ecoou pela rua. Meu pai quis descer para tirar o corpo dali, mas antes de chegar no portão, a vizinha abriu de novo e gritou: "Se não incinerarem, isso vai continuar acontecendo." Algumas pessoas já espiavam pelas janelas, sem entender nada. Eu não conseguia mexer um músculo. Tudo parecia um pesadelo. No dia seguinte, meu pai foi ao cemitério e pediu a cremação do corpo de Stella. Teve burocracia, mas eles agilizaram. Ninguém questionou muito. Nós só queríamos encerrar aquele tormento. Não era só respeito à memória dela, mas também medo de continuar vendo aquilo. Algumas semanas depois, conseguimos vender a casa por um valor bem abaixo do normal. Arrumamos nossas coisas às pressas e levamos só o essencial. No dia da mudança, enquanto o caminhão carregava tudo, olhei para a janela da vizinha e juro que vi uma sombra mexendo atrás da cortina. Preferi pensar que era coisa da minha cabeça. Eu e meu pai saímos de lá sem olhar para trás. Nunca mais voltei naquela rua. Um tempo depois, encontrei o seu Manuel por acaso em outro bairro. Ele comentou que desde que a gente foi embora, a casa de Dona Lia vive fechada, sem ninguém por lá. Mas de vez em quando a calçada aparece varrida, sem folha nenhuma, como se alguém passasse de madrugada para limpar. O que mais me atormenta é que até hoje, quando fico muito ansioso ou nervoso, sinto aquele cheiro de podre voltar. Parece que nunca vou conseguir me livrar dessa lembrança. Muita gente não acredita no que digo, mas para mim aquilo foi real, sem nenhuma dúvida. Só sei que às vezes uma briga começa por uma coisa boba e vira uma espiral de medo e tragédia. Desde então, quando varro minha calçada, faço questão de juntar tudo num saco bem fechado, sem jogar nada pro lado. Porque tem gente que pode responder de um jeito que a gente nem imagina, ou preferia nunca ter que imaginar.
Desde que tudo aconteceu, achei que jamais fosse contar essa história em detalhes para alguém além da polícia. Mas ultimamente sinto que preciso escrever sobre isso, talvez para ver se consigo entender melhor o que vivi. Ainda tremo por dentro quando lembro de cada passo que dei naquela madrugada, mas vou tentar ser o mais clara possível, mesmo sem ter todas as respostas. Moro em um condomínio com 10 edifícios, cada um com apenas 4 andares. No total, há muitos apartamentos, e a maioria dos moradores se conhece pelo menos de vista. A minha filha, que tinha 1 ano e meio na época, costumava ficar aos cuidados de uma vizinha sempre que eu precisava resolver alguma emergência. Essa vizinha, a Andréia, era alguém de confiança, sempre disposta a ajudar. Naquela noite específica, porém, as coisas saíram completamente dos trilhos. Eu estava em casa, morta de cansaço depois de um dia inteiro de trabalho, quando recebi uma ligação do meu irmão por volta das 11 da noite. Ele disse que nosso pai tinha sofrido um acidente de carro e estava internado em estado grave. Na mesma hora, um aperto enorme tomou conta de mim, a ponto de eu mal conseguir respirar. Meu marido estava viajando a trabalho em outra cidade, então não tinha como avisá-lo de imediato. Só pensei em ir correndo para o hospital. Fui até o quarto da minha filha, que dormia no berço. Pensei em levá-la comigo, mas o hospital ficava longe e já era muito tarde. Além de toda a burocracia de entrar com uma criança em área de emergência, ainda tinha o risco de exposição a infecções. Lembrei da Andréia e corri até a porta do apartamento dela. Em outras ocasiões, ela já ficara com minha filha em urgências menores, então não hesitei tanto. Bati algumas vezes com pressa. Vi que a luz lá dentro estava acesa e me tranquilizei um pouco. Depois de uns instantes, ouvi o barulho de passos. A porta foi destrancada e, pela fresta, enxerguei o rosto de uma mulher. No corredor mal iluminado, achei que fosse a Andréia, por causa do cabelo escuro meio grisalho e dos óculos de leitura. Ela murmurou algo que não entendi bem, mas soava acolhedor. Desculpe incomodar nesse horário, falei aflita. Meu pai sofreu um acidente e está internado. Você pode ficar com a minha filha por algumas horas? Ela abriu mais a porta, mas não acendeu a luz do hall. Só tinha um abajur ligado na sala, então a visão era bem limitada. Dava para ver os contornos dos móveis e algumas sombras no fundo. Ela disse algo que soou como: pode deixar, fique tranquila. Senti um alívio imediato. Pensei que a Andréia estivesse sonolenta, mas topado ficar com a criança. Entreguei minha filha nos braços dela, sem prestar muita atenção em mais nada. Obrigada mesmo, assim que eu puder volto para buscar. Saí quase correndo com o coração disparado, desesperada para chegar logo ao hospital. O trajeto de carro demorou uns 20 minutos, mas minha cabeça girava sem parar. Assim que cheguei à emergência, encontrei meu irmão. Nosso pai precisava de cuidados intensivos, mas tinha passado por uma cirurgia que, graças a Deus, podia salvar a vida dele. Por volta de 1 da manhã, quando tive um tempinho para respirar, tentei ligar para Andréia e avisar que eu demoraria mais. O telefone tocou várias vezes até que alguém atendeu, claramente sonolenta. Oi? Quem é? Perguntou a voz. Sou eu, desculpe a hora. Não vou conseguir voltar agora. Será que você pode ficar com a minha filha por mais tempo? Falei, quase sem deixar ela responder. Houve um silêncio breve, mas que me pareceu infinito. Então a pessoa do outro lado disse: Sua filha? Do que você está falando? Eu e meu marido estamos viajando, não estou em casa. Meu coração disparou. Reconheci a voz da Andréia, mas ela parecia genuinamente confusa. E pelo jeito, não estava fingindo. Fiquei com os lábios secos, senti meu corpo inteiro paralisar. Desliguei o telefone na hora, sem pensar. Minha cabeça não conseguia processar a situação. Se a Andréia estava fora da cidade, com quem eu tinha deixado minha filha? Eu precisava manter a calma, mas também não podia abandonar o hospital, já que meu pai continuava em estado grave. Fiz o que dava. Retornei a ligação para Andréia, implorando ajuda e tentando explicar, apesar de a minha voz sair totalmente trêmula. Eu bati na sua porta, as luzes estavam acesas. Quem? Ela me interrompeu, ainda assustada. Eu não tô na cidade, mas minha irmã, a Paula, mora perto daí. Vou ligar para ela. A gente vai descobrir o que está acontecendo no meu apartamento.
Enquanto Andréia acionava a Paula, tentei ligar de novo para o número que tinha atendido antes, mas sempre caía numa mensagem dizendo que o telefone não estava disponível. Minha imaginação já me mostrava os cenários mais horríveis. Minha filha de 1 ano e meio estava com uma estranha. Quem era aquela mulher? Como conseguiu entrar no apartamento da Andréia? Pouco depois, Andréia me ligou dizendo que a Paula estava a caminho do condomínio. Ela tinha uma cópia da chave e poderia entrar se fosse necessário. Eu queria largar tudo e voltar, mas meu pai ainda corria risco de morte. Eu só podia implorar para que Paula desse um jeito. Fiquei no telefone com a Andréia, que por sua vez falava com a Paula. Eu só escutava partes do que rolava. A Paula chegou ao prédio, passou pelo portão sem problema e subiu até o andar. Descreveu, sussurrando, que as luzes continuavam acesas e que havia um barulho estranho lá dentro, como se alguém estivesse mexendo em utensílios na cozinha. Ela até mencionou ouvir o liquidificador sendo ligado rapidinho. Perguntou se deveria bater na porta. Não. Insisti sem perceber que falava alto ali mesmo na sala de espera do hospital. Manda ela chamar a polícia. Meu desespero só aumentava. Eu não fazia ideia do que poderia estar acontecendo. Que sentido tinha usar um liquidificador no meio da madrugada? E por que aquela pessoa atendeu a porta se não morava ali? A Paula desligou para chamar a polícia e contou depois que ficou sentada na escada no escuro, rezando para que minha filha estivesse bem. Ela disse que teve a impressão de ver uma silhueta perto da janela, mas a pessoa não chegou perto o suficiente para notar sua presença. Quando a viatura chegou, todos foram até a porta. A Paula destrancou com a cópia da chave. No exato momento em que abriram, as luzes se apagaram e um silêncio total tomou conta do lugar. Só dava para ouvir os passos cautelosos dos policiais. Um deles tentou acender a lâmpada da sala, mas o interruptor não funcionava. A Paula, que conhecia bem o apartamento, foi até a cozinha tentando achar o quadro de luz. Assim que ela religou a energia, contou que viram uma mulher sentada à mesa, com a coluna curvada e as mãos cruzadas no colo. Não era ninguém que a Paula conhecesse, muito menos alguém que parecesse ter uma aparência comum. Ela descreveu uma senhora bastante idosa, de cabelos brancos e finos, mas com um olhar que parecia vazio. Os policiais perguntaram como ela tinha entrado ali e onde estava a criança. A mulher não respondeu. Só se levantou de repente e jogou algum pó ou substância no rosto dos 2 agentes, fazendo com que eles recuassem, tossindo e esfregando os olhos. Foi aí que a Paula gritou e correu para o quarto atrás da minha filha. Mas a cama improvisada estava vazia. No lugar das roupas de cama, ela encontrou panos rasgados e manchas que não dava para identificar bem. Havia um odor tão forte que, segundo ela, era quase impossível respirar, como se algo estivesse deteriorado. A tal mulher aproveitou a confusão para sair pela porta e sumiu no corredor, sem dar tempo de ninguém reagir. Fiquei sabendo de tudo isso depois, quando a Paula me ligou em prantos. Mesmo com meu pai ainda numa situação crítica, decidi voltar para o condomínio. Minha filha era a prioridade máxima, mas não imaginava o que me esperava ao chegar. Corri pelos corredores e deparei com policiais, investigadores e alguns vizinhos que pareciam em choque. O cheiro que saía do apartamento era insuportável e me deixava zonza. A Paula estava encostada entre a sala e a cozinha, pálida, segurando um pano úmido no rosto. Ela não conseguia nem me encarar. Só abriu espaço para eu passar. Ao entrar na cozinha, tive a sensação de que tudo ao meu redor desabava. Havia panelas e utensílios espalhados, muitas delas com algo que lembrava uma massa estranha. Na pia, pedaços de alguma coisa que eu não conseguia identificar. O cheiro de ferro e a textura do líquido escorrendo no ralo me deram vontade de vomitar. Gritei o nome da minha filha até ficar sem voz. Revirei cada canto do apartamento. Um policial tentou me impedir de ver o que estava embaixo de uma toalha sobre a mesa. Não sei até hoje o que era exatamente, não tenho coragem de descrever. Lembro só de cair de joelhos, com o corpo inteiro trêmulo e a visão escurecendo. Despertei em outro lugar, provavelmente num apartamento vizinho, onde me colocaram até chegar a ambulância. Fiquei alguns dias sob observação, sedada, de tanto choque. Meu marido voltou às pressas quando soube.
Ninguém nunca me explicou ao certo o que houve. Disseram apenas que eu deveria colaborar com a polícia, mas a investigação não foi para frente. Quanto à mulher, não houve pista nem imagem captada pelas câmeras de segurança do condomínio. Alguns moradores acham que se tratava de uma criminosa ligada a rituais macabros. Outros sussurram teorias sobre bruxaria. O mais cruel é ter que lidar com tanta incerteza. Minha filha nunca foi encontrada. Só de pensar nas possibilidades, sinto que é algo pesado demais para suportar. Ainda sinto calafrios quando lembro das poucas palavras que ouvi na porta, do jeito como aquela mulher me pareceu confiável, como se já esperasse que eu entregasse minha filha a ela. Conviver com essa culpa me desgasta a cada dia, mas contar isso agora é a única forma que encontrei para alertar outras pessoas. O desespero numa emergência pode levar a erros irreversíveis. Não tenho certeza se há algo sobrenatural nesse mundo, mas, olhando para trás, eu queria ter notado qualquer sinal de que não era minha vizinha de verdade. Na pressa e na angústia, simplesmente não percebi as pequenas discrepâncias. E hoje pago por isso, vivendo um pesadelo que parece não ter fim. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.